Hoje eu vou te ensinar como ler a bula. Não é tão difícil assim. Vamos lá? Antes de tudo, é importante saber a razão pela qual o seu médico receitou esse medicamento. Para que é, quanto usar, isso está na receita, hein? E como utilizar, como líquido, mastigando, antes ou depois das refeições, quantas vezes ao dia. Ufa, é coisa, hein? Ah, e também como guardar esse medicamento, isso é muito importante, hein? Aqui você acha o princípio ativo, que é o que faz o remédio funcionar, e sua concentração. Normalmente também mostra em que forma se apresenta: comprimidos, cápsulas, xarope. Deve se atentar especialmente para a concentração, pois é comum remédios com o mesmo nome virem em quantidades diferentes, ainda que em embalagens muito parecidas. A indicação é uma das primeiras informações que você deve buscar na bula do remédio. Isso evitará tomar de mais, de menos ou de maneira errada, o que poderia vir a causar intoxicação ou outro efeito. E você não vai querer isso, né? Muitas vezes uma mesma substância é utilizada em diversos remédios e devemos estar atentos. Para tudo! As contraindicações são muito importantes. Essa parte explica em que condições o medicamento deve ser evitado. É interessante notar que, por exemplo, se for contraindicado em pacientes asmáticos, significa que pessoas que já apresentam um quadro de asma não podem utilizar. Mas atenção! Não significa que o medicamento causa asma, entendeu? Na parte de efeitos colaterais estão todas aquelas reações indesejadas que o uso do medicamento pode causar. É importante estar atento e, caso sinta algum dos sintomas descritos, consulte imediatamente o seu médico. Na parte de posologia, você encontra a dosagem correta do medicamento que deve tomar e a dose máxima diária, que nunca deve ser ultrapassada. Também é essencial estar atento ao modo de usar. Ela pode ser oral, intravenosa, oftálmica, nasal e etc. Esse modo deve ser respeitado para que o remédio ele promova o efeito desejado e não ofereça riscos à sua saúde. O ideal é seguir as orientações do médico, já que a dosagem e a frequência elas são adaptadas para cada pessoa e caso. Observe ainda o limite diário para não ocorrer uma superdosagem, que é quando tomamos o remédio mais do que deveríamos. A bula irá indicar o que fazer nesse caso. Lembre-se de procurar um médico imediatamente se estiver se sentindo mal. As interações medicamentosas informam quais os problemas que podem surgir quando outros medicamentos, bebidas ou até alimentos interagem com o remédio, alterando a sua eficácia e trazendo efeitos nocivos à saúde. Para quem faz uso contínuo de medicamentos, essa informação da bula é de extrema importância. Informe sempre o seu médico sobre os medicamentos que está tomando. E no caso de medicamentos de venda livre, pergunte sempre ao farmacêutico os riscos de interação. Lembre-se que mesmo os remédios livres de prescrição têm contraindicações e podem trazer efeitos colaterais. São cuidados que se deve ter durante o uso do medicamento, como por exemplo, evitar bebidas alcoólicas durante todo o tratamento. O modo correto de conservar o remédio também é uma informação apresentada na bula. Alguns precisam ser armazenados na geladeira, por exemplo. Isso evita que a fórmula do remédio seja comprometida e mantenha a eficácia da composição. É importante observar essas questões, pois a conservação em local inadequado compromete o remédio, causando efeitos perigosos como a tão temida intoxicação. Além de todas essas informações que você precisa conhecer sobre o remédio que vai tomar, nunca se esqueça de observar também a data de validade do medicamento. Jamais use um remédio vencido, ainda que seja apenas uma pomada. Mesmo pessoas que possuem algum tipo de deficiência visual podem fazer a leitura da bula do remédio, já que todos os indivíduos têm o direito de solicitar aquela que for mais adequada à sua condição.
Ela pode ser impressa com letras maiores, em braille ou em formato de áudio. Basta entrar em contato com a empresa fabricante do remédio e solicitar o formato especial de acordo com a sua necessidade. Lembre-se de sempre procurar ajuda e seguir as orientações de um farmacêutico ou de um médico. Para mais dicas de saúde como essas, acesse o nosso site ou nos siga nas redes sociais. Até uma próxima!